Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, trocando uma ideia a respeito das colocações que foram feitas aqui no canal, que nos ajudam sempre a discutir sobre o assunto. Sempre que aparece o ponto de interrogação, ponto de exclamação, é porque as pessoas que nos ajudam a fazer o canal fizeram colocações, eu eventualmente acabo julgando como relevante para que a gente traga e discuta sobre o assunto, e isso aí a gente acaba tendo um entendimento melhor sobre alguns pontos específicos, e ao ter esse entendimento em conjunto nós acabamos tendo ideias que nos ajudam nas nossas tomadas de decisão. Eu vou falar hoje sobre os dividendos decepcionantes do primeiro trimestre de 2024 do Banrisul e também da possibilidade que está acontecendo de vendas precipitadas de ações da ISA-CETEP. Eu vou começar com essa colocação do William Peron, que ele nos diz o seguinte: esses proventos muito abaixo da média do primeiro trimestre do Banrisul é bem estranho. Eu acredito que possam ter vários fatores que ajudem a explicar. Então ele vai colocar aqui os fatores que possam levar para esse caminho. Um deles é ainda não ter sido realizada a AGO, onde vai provavelmente definir um payout do Banrisul nesses 40%. Vou fazer um comentário aqui. O Banrisul, historicamente, ele pagou esses 40% de payout. 25% estatutário, mais 15% que ele fazia nos seus acréscimos, como se fosse uma espécie de um dividendo complementar. Ele mudou isso aí, se eu não me engano, foi em 2021 e repetiu em 2022. E agora ele muda. Mas, quando a gente diz assim, o Banrisul muda, a gente precisa olhar para o todo em relação a essa mudança. O Banrisul possui uma nova diretoria nomeada durante o ano passado, e em decorrência principalmente da eleição de 2022, que manteve o atual governador. E ele fez um compromisso, principalmente com o Partido dos Trabalhadores. Esse vídeo a gente trouxe aqui no canal, né, relativo às eleições de 2022, que ele não iria fazer a venda do Banrisul. No primeiro mandato do atual governador, de 2019 até 2022, ele fez mudanças na Constituição e vendeu parte da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Agora está em desenvolvimento a venda da Corsan, que seria uma espécie de empresa de saneamento do estado do Rio Grande do Sul, mas ele voltou atrás com relação ao Banrisul, o que virou um compromisso de campanha dele, não com o eleitor, mas principalmente com o Partido dos Trabalhadores. E uma das consequências nesse processo político, que às vezes a gente acaba deixando em segundo plano, é que ele fez uma mudança significativa na diretoria executiva do banco. Então, voltou para o banco, já esteve antes o atual presidente, Fernando Guerreiro de Lemos. E se você for olhar aqui dentro do histórico dele, você vai ver que ele atuou como presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul de 2003 até 2010 e acabou se aposentando como desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Neste site chamado RS Urgente, é um site assim, na verdade, ele faz umas acusações sérias aqui que eu não quero entrar no mérito, porque não é o fundamento aqui do canal, mas ele tem uma informação que a mim pareceu bastante relevante e que fica colocada aqui neste terceiro parágrafo. E veja que ele diz o seguinte, que o atual presidente, Fernando Guerreiro de Lemos, ele foi colocado lá pelo, então, na época, né, integrante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, agora é MDB, antigamente era PMDB, e na época o Simon era senador da República, e ele foi colocado lá por ser segundo, que está colocado aqui, sobrinho de uma falecida irmã do senador Simon. Então ele era senador. Então ele veio pelo Partido do Movimento Democrático dos Trabalhadores, antigo, atual MDB. E veja que ele tem tramitado há muito tempo nisso. Veja aqui, entre 1990 e 1991, nesses 2 anos, ele foi presidente da extinta Caixa Econômica Estadual. Ou seja, na minha leitura, o que eu acho é que o banco está sob uma nova administração,
essa administração tem uma visão diferente com relação à questão da distribuição de dividendos. É uma outra visão. Nós temos aí uma pessoa que é de um partido fisiológico, atuou durante muito tempo dentro desse circuito da política, e isso evidentemente vai determinar novas medidas, uma nova interpretação e uma nova estratégia para o banco, diferente do que a gente tinha visto nos anos de 2019 até 2022. O que me pareceu, pelo que eu tive da primeira percepção da aparição dele num fechamento de trimestre, que foi esse agora do primeiro trimestre de 2024. Que o banco vai focar seus recursos, isso aí tem acontecendo. Nós acabamos de mostrar uma feira onde houve bastante crédito concedido, mas localmente aqui no Rio Grande do Sul para fins de desenvolvimento do Estado. Então me parece que é com essa visão que essa nova diretoria está sendo implementada. Além disso, quando perguntado para ele durante a teleconferência de resultados se o banco pretendia se expandir para outros lugares do Brasil, ele diz claramente: não iremos, vamos ficar exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul. Então eu acho que é uma nova política, uma nova forma de olhar para a questão da administração. Então, não me parece que passem por essas questões mais de indicadores locais do banco ou de indicadores fundamentalistas. E depois aqui o William ainda coloca, ou então, quem sabe visando não ocorrer o mesmo provento irrisório inexistente do quarto trimestre de 22 e quarto trimestre de 23. Na verdade, o quarto trimestre de 23 não pagou, mas durante a teleconferência de resultados informou que iria pagar esses proventos. Então, estamos no aguardo. Esse agora foi relativo ao primeiro trimestre de 2024. Está faltando ainda o quarto trimestre de 2023 e, historicamente, a gente pode verificar também, nós vamos ver daqui a pouquinho, o Banrisul tem pago dividendos menores sempre no final do ano, em torno ali dos 10 centavos. E com tudo isso que eu falei, me parece importante esse questionamento. Será que vão mudar a política de remuneração, realizando pagamentos complementares igual ao Banco do Brasil? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul até procurou em 2021 e depois em 2022, na verdade mais em 2022, fazer um cronograma desses pagamentos com previsibilidade. Isso aí aparentemente também saiu a exemplo do que faz o Banco do Brasil, e depois de atender esses pagamentos que são comprometidos no início do ano, fazendo aqueles complementares. Não me parece que o banco vai organizar, mas ninguém tira essa possibilidade dos pagamentos complementares. Indo aqui para o Michel Pompeu, achei baixo pelos últimos resultados, porém acredito que esteja na média dentro do planejamento. Ele espera quedas, mais compras e segue o baile. Então eu levantei aqui o pagamento desde 2018 que foram anunciados e pagos relativo ao primeiro trimestre, no mês de março, de cada ano, de 2018 até 2022. Veja que se eu marcar aqui os valores anunciados e pagos desses anos, eu vou clicando em todos eles, e aí bem aqui embaixo você vai ver aqui que vai aparecer uma média. A média desses pagamentos aí de 2018 até 2023, desculpa, eu falei 22, mas é 2023, é de 25 centavos, quase 26 centavos. Então, o banco anunciando 10, ele está muito abaixo da média. Isso que, se nós descartarmos o ano de 2018, aqui pagou apenas 4 centavos, nós vamos ver que isso aqui vai estourar para perto dos 30. Então, está bem abaixo, pelo menos dos últimos 5 anos. Uma outra questão aqui colocada pelo Henry Rocha, que sempre nos ajuda aqui no canal, ele coloca assim: não tem como comentar, é a primeira vez que vejo a câmera colorida. É que na realidade esses vídeos aqui são gravados, depois eles são processados. Toda vez que eu coloco o tratamento das imagens, faz com que os vídeos que deveriam ser processados em 15 minutos acabem processando em 1 hora, 1 hora e 15. E aí
ocorre que atualmente eu estou gravando 2 vídeos por dia para poder compensar aquilo que é o retorno que eu tenho em relação ao YouTube. Então eu não tenho mais como fazer vídeos com esse nível de processamento, com esse tempo todo de processamento. Mas agora aqui, voltando ao assunto, né? Eu esperava bem mais. Eu também esperava. Estou com a expectativa de receber R$1 de dividendos em 2024 no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E se nós olharmos para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, nós vamos ver que nós estamos batendo aqui em 96 centavos, perto desse R$1, que é o que nós esperamos também. Mas sem dúvida que essa nova diretoria nos coloca nesse patamar de uma certa desconfiança e a gente vai olhando, né, conforme eles vão desempenhando o seu trabalho. Já o Matheus François nos coloca assim, ó, e o que foi aquele programa de recompra do Banrisul? Começou comprando, depois vendeu tudo sem lucro. Qual o objetivo disso? Não tem nada no RI. No fato relevante, não previa alienação. Esse programa de recompra do Banrisul, eu acredito que é mais como se fosse uma carta na manga do ponto de vista estratégico de medidas que o banco possa vir a tomar conforme ele vai desenvolvendo essa sua estratégia. Fica ali guardadinho. Se precisar, ele recompra, coloca na tesouraria. Mas se nós formos olhar hoje na estrutura acionária aqui do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, bem aqui embaixo, nós vamos ver uma parte que discrimina as ações em tesouraria. E veja que está tudo zerado aqui nessa parte. E veja, preste bem atenção nessa questão, porque isso aqui foi atualizado agora há pouco, no dia 23 de janeiro de 2024, então é isso que está nos informando o banco. Me parece que se trata apenas de uma medida meramente estratégica, como se fosse, como eu disse, né, algo aonde o banco pode recorrer em determinados casos. O Michel Pompeu, ele coloca para nós aqui o seguinte: muita ansiedade do mercado em vender Isacetep. Eu concordo com isso. Eu tenho a impressão que o que está sendo colocado na mídia mais especializada é justamente a interpretação das casas de análise com relação ao que vai acontecer lá em 2028 ainda. Tem muita estrada para andar a Isacetep. Mas o mercado ele é feito disso, né? De precipitações. Ele é feito de tomadas de decisão que são muito no calor do momento. Por exemplo, a AS Brasil. A AS Brasil, por toda a construção que a gente está fazendo aqui no canal, porque nós estamos reiterando o debate sobre ela, se estão aparecendo interessados é porque ela tem valor. E se ela tem valor, no momento do anúncio de uma possível venda, você vai ver que a ação ela vai acabar subindo. A Isacetep tem muito tempo pela frente para poder recuperar o que ela vai deixar de receber pela BRSE. E tem um negócio que eu acho que é interessante, desculpa, eu falei errado, é RBSE. Tem um negócio que eu achei muito interessante, que é a entrevista da CFO da companhia, que eu vou trazer aqui para nós comentarmos num próximo vídeo, para ver como a gente pode ter uma maior tranquilidade ao olhar essas questões que são levantadas no dia atual, mas que tem reflexo num tempo muito distante. Depois aqui o Jean Teixeira, ele nos coloca o seguinte: uma dúvida, você utiliza Investidor 10? Se sim, poderia disponibilizar o link da sua carteira aberta? Eu sempre comento aqui sobre a carteira aberta, mas eu não coloco em nenhum site. Eu tenho aqui para a gente discutir. Se você acompanha, você vai ver que eu sempre mantenho atualizadas todas as compras que eu faço. Com relação ao desempenho, eu volto e meia eu mostro aqui no canal. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar para esse canto aqui, eu estou com um período de um mês. Nesse período de um mês, esta linha em cor de rosa, ela é o CDI que está marcado aqui embaixo. Eu estou abaixo, estou perdendo para o CDI no mês. Se eu quiser botar o IPCA, veja, o IPCA vai aparecer nesse azul esverdeado. Então também estou perdendo para o IPCA. E aqui tem o Ibovespa. Veja que agora cruzou. Então estou perdendo para todos, considerando o mês de março. Se eu mudar aqui para 3 meses, veja que a gente já fica muito parecido aqui com o CDI, nesse cantinho. E a gente fica à frente tanto da inflação, que é o IPCA, quanto do índice Ibovespa. Então a gente ganha de todos esses. E a gente também pode aqui, ó, aumentar o tempo, botar um ano aqui. Veja que quando a gente fala de um ano, como a coisa muda, né?
Então a gente fica aqui perdendo para o Ibovespa agora em um ano, mas ganhando do CDI e do IPCA. Veja que a nossa boca aqui ela vai sempre abrindo. E como a carteira ela já tem 3 anos, então nada mais justo do que a gente pegar todo o tempo que nós temos da nossa carteira. E aqui você consegue ver a diferença que tem entre o nosso resultado, nessa boca que eu falei agora há pouco, né? Que ela vai abrindo aqui à medida que o tempo vai passando, e o quanto a gente se distancia de CDI, IPCA e do Ibovespa, mostrando a eficiência do método que a gente utiliza aqui no canal. Na realidade, aquele desempenho ali não é relevante. O que importa para nós é nós atingirmos a nossa média de proventos mensais que nós estabelecemos no início do ano conforme a estratégia do canal. E dito isso, eu espero ter respondido todas as questões, essas aí, relevantes que foram colocadas aqui no canal. Eu também agradeço todos os outros comentários, que eu sempre procuro responder a todos. Se eu não respondi a algum, é porque eu só não tive o tempo correto, mas em média, enquanto eu puder, eu vou respondendo a todos os comentários que são colocados aqui no canal. Assim, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!